as nossas redes sociais para entrar em contato, para agradecer o episódio, para falar, para dar dicas. Então a gente tem tentado ouvir todas as dicas e todas as perguntas para tentar responder no próximo episódio. Se vocês ficarem com alguma dúvida, já vou deixar claro aqui, a nossa rede social principal vai ser o Instagram. Então sigam a gente lá no Cuba do Avesso, @Cuba do Avesso, tudo junto. E vocês podem também mandar e-mails, que eu vou deixar o e-mail na descrição também, para caso seja, sei lá, tem alguém que use e-mail ainda? Mas se vocês quiserem, podem usar, a gente usa, tá? A gente é cringe. Cuba, que viva Cuba! Cuba para sempre! Bem, como eu falava, esse podcast é difícil. E para tentar não me contaminar com todos os sentimentos e todas as questões que têm circulado pelas redes, que têm chegado através dos meus contatos pessoais, eu precisei ler muito, precisei filtrar muitas coisas, assistir a vídeos que eu não queria ter assistido. E eu confesso que essa é a segunda vez que a gente grava esse podcast que vai sair para vocês. Porque no primeiro podcast eu ainda tinha e ainda tenho, eu confesso, tantos sentimentos, tantas dúvidas, tantas frustrações correndo dentro de mim, que a gente precisou refazer o nosso roteiro, a gente precisou repensar sobre o que íamos falar, e aí então a gente decidiu dividir esse podcast em tópicos para poder levar para vocês uma visão relativamente objetiva. E falo relativamente porque somos seres humanos e porque eu estou muito perto de tudo que tem acontecido, mas ao mesmo tempo um pouco mais organizada das coisas que estavam acontecendo. Então, num primeiro momento, a gente vai falar sobre os fatos. Cuba, que viva Cuba! Cuba para sempre! Estavam na rua, e qual, assim, que ideias perpassam esses protestos e por que elas estavam ali exatamente. E além disso, a gente precisa conversar também sobre o governo, que foi o que levou a um auge, ou uma das questões mais importantes nessa escalada de violência que agora todos devem saber que aconteceu. E finalmente a gente vai passar por uma parte de análises dos posicionamentos de fora de Cuba, que, como vocês já sabem, pediram intervenção militar, pediram a queda do governo, pediram assassinato de pessoas. E finalmente a gente vai tentar trazer como a gente gosta de chamar, big picture, em torno de todas essas questões. Para ser sinceros, a gente não sabe se a gente vai conseguir trazer tudo nesse podcast. Talvez a gente vai precisar de uma segunda parte, porque são de fato muitas coisas. Para conseguir entender, para não trazer uma análise rasa do que aconteceu e a gente conseguir pensar muito além daquele binarismo entre opositor e apoiador do governo, a gente precisa conversar sobre muitas coisas que provavelmente só vão ser desvendadas ao longo do podcast, ao longo do ano. Desculpem já por adiantado, ou aqui eu falando portunhol. Nos desculpem, porque são muitas nuances. É uma zona cinzenta enorme que a gente tá tentando resumir em um podcast e nunca é fácil. A gente vai aproveitar e deixar esse segundo episódio pra gente fazer duas coisas. Responder as perguntas que vocês tiverem desse primeiro episódio. Então mandem nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, as perguntas e dúvidas de coisas que não ficaram pendentes aqui, que a gente não respondeu, que a gente provavelmente pode ter deixado passar. E vamos tentar trazer as atualizações desses protestos, né? Porque nós sabemos que os protestos eles começaram no dia 11 de julho e eles se arrastam em alguns lugares até hoje. As consequências desses protestos com certeza vão se arrastar por mais tempo ainda. Então a gente vai poder trazer uma segunda análise das consequências desses atos lá para Cuba,
para os Estados Unidos, para a América Latina como um todo e para os cubanos que vivem fora também, que fazem parte desse ecossistema, né? Vamos falar dos fatos. O que aconteceu em Cuba, ou o que vem acontecendo em Cuba a partir do dia 11 de julho? Teve manifestações, como vocês já sabem, que inicialmente e em alguns pontos da cidade foram pacíficas, e depois disso teve uma escalada de violência que envolveu tanto a polícia, quanto apoiadores do governo, quanto aquelas outras pessoas que inicialmente tinham saído para protestar, mas também somou um outro grupo de pessoas que acabou um pouco deslegitimando a primeira causa, as primeiras pautas pacíficas desses manifestantes. As pautas eram as iniciais, né? Eram o blackout, que vinha acontecendo de forma sistemática lá em Cuba, às vezes de 4 ou 6 horas, às vezes até 8 horas sem luz. Então isso era um problema, principalmente durante uma pandemia, onde as pessoas estão obrigadas a ficar em casa, reclusas, ou então nos hospitais, né, tendo que ter assistência médica o tempo todo. A gente sabe que respiradores aqui funcionam à luz elétrica, então são de suma importância que que esse abastecimento de energia elétrica seja contínuo. A própria pandemia, e quando a gente fala pandemia, Cuba teve uma gestão interessante da pandemia. Cinco possibilidades de vacinas, e agora segue, como todo mundo, né, numa segunda onda bem mais forte que a primeira onda, e essa onda trouxe para Cuba um caos nos hospitais. Então, os hospitais estão lotados e com uma dificuldade de receber novos pacientes, e a gente sabe que o coronavírus ele se espalha muito rápido, de maneira muito forte, muito efetiva. Então a gente não sei ainda qual é a variante que hoje corre em Cuba, mas provavelmente uma variante muito mais contagiosa do que na primeira onda, na primeira parte da pandemia. Tem, além disso, é importante ressaltar, Cuba tem historicamente um problema de abastecimento, um problema de suministros que está muito marcado por essa relação tensa com os Estados Unidos e com o bloqueio. A gente não chama de embargo, a gente chama de bloqueio mesmo, porque é um bloqueio de possibilidades, é um bloqueio de rotas de desenvolvimento que é muito marcado e a gente não pode deixar passar. A gente sofre há mais de 60 anos com políticas, com sanções que se falam a favor do povo cubano e contra do governo, mas quem acaba sofrendo as consequências são as pessoas, o dia a dia das pessoas que sofrem, que não tem a entrada de suministros médicos, que não tem entrada de alimentos, que não tem entrada das coisas básicas que as pessoas precisam. Então, nesse momento de pico pandêmico, nesse momento que é um momento de estresse, de cúmulo de sentimentos, não só em Cuba, mas no mundo todo, porque a gente se encontra numa situação que é inédita para as nossas gerações. Você tem isso, e além disso você já tem um descontentamento acumulado de pouco acesso a determinados recursos, de desabastecimento de comida, de medicamentos. Você tem um clima de pretensão que foi agravado pela pandemia e no qual tem uma incidência direta o fato do Trump ter assinado pelo menos 243 sanções que reforçavam o impacto do bloqueio na ilha. E mais recentemente, na cúpula geral da ONU, foi votado o bloqueio, que Cuba, na verdade, Cuba sempre leva a votação do bloqueio, contra o bloqueio. Todos os anos é assim, todos os anos tem sido assim, e os países com poder de veto, quase todos eles já votam a favor da queda do bloqueio, só que na última cúpula da ONU, Israel, Estados Unidos votaram contra o fim do bloqueio. E o Brasil se absteve da reunião, ele não se absteve nem do voto. O chanceler brasileiro não estava nem na reunião no momento dessa votação.
o que é muito esquisito, assim, muito estranho, porque historicamente a posição do Brasil, mesmo durante o governo Fernando Henrique Cardoso, era uma posição ou de neutralidade ou de posicionamento contrário ao bloqueio. E do ano passado, na verdade desde da eleição do governo Bolsonaro, é que o posicionamento do Brasil tem sido a favor do bloqueio ou a não participação dessas votações. Uma outra questão das manifestações é que, se inicialmente elas tinham essa conotação que tinha muito a ver com questões mais sociais, se se quer, de energia, de alimentos, de medicamentos, que não deixam de ser pautas políticas, mas que não tinham o intuito declarado de ser contra o sistema, elas foram apropriadas por outras narrativas que acabaram entrando nessa discussão e acabaram atiçando uma polaridade que desencadeou não só a parte governamental de pedir as pessoas que estiveram a favor do governo saírem para as ruas, coisa que a gente vai comentar mais para frente, mas que foi de fato um ato irresponsável, e de uma outra parte a manipulação daquelas manifestações, restando legitimidade às manifestações a partir de pautas políticas que não eram inicialmente reivindicadas por aquelas pessoas. Então, se inicialmente você tem pessoas que estão pedindo energia, medicamentos, comida, sair de determinada precariedade, que é um direito dessas pessoas e que está referendado na Constituição cubana, que as pessoas têm o direito de protesto, as pessoas têm o direito de manifestação. A Constituição cubana, que foi aprovada recentemente com mais de 80% da aprovação, então não dá para dizer que não é uma Constituição aprovada por todos. Mas, ao mesmo tempo que você tem esse amparo constitucional, você tem também um governo que não soube lidar com as manifestações e que não soube sustentar o que a nossa Constituição fala. Teve uma dificuldade não só de diálogo com os manifestantes, né? Mas também de diálogo com a nação como um todo. Porque no momento que os protestos começam, o governo chama o partido para a rua para combater os protestos. E aí quando o próprio presidente, né, o Dias-Canel, vem a público chamando os revolucionários para a rua, ele está separando a população em dois. Ele está separando quem está ele está trazendo aquelas pessoas que estavam no protesto como contra-revolucionários, como pessoas que não são os revolucionários de Cuba. E aí separar essas pessoas faz com que elas aceitem com mais facilidade, talvez, o discurso de contra o sistema. Que antes o discurso era contra o governo, não contra o sistema. Não existia uma pauta nas manifestações. Não que a gente saiba, inicialmente, daquelas manifestações populares, daquelas pessoas que saíram de forma espontânea, e a gente vai conversar um pouco também sobre essa questão da espontaneidade das manifestações. Nesse primeiro momento, você não tinha necessariamente uma pauta que fosse antissistema. Essa pauta antissistema, ela foi incorporada aos poucos depois e a gente precisa falar, ela foi sim muito impulsionada pela ação do governo, que devia ter sido de acolhimento, de diálogo, de unificação, e que ela foi de confronto. Ao invés de falar assim, bom, vamos sentar aqui e conversar, vamos entender quais são por que o governo não pode cumprir com essas pautas nesse momento, ou quais dessas pautas a gente pode se debruçar e tentar trabalhar junto, porque sempre foi assim. Sempre teve uma tentativa de diálogo e de coalizão pela nação, né? E aí o governo parte para a gente já está chegando falando um pouquinho da parte 3 aqui na parte 1, mas é porque é importante. O governo acaba fazendo, na verdade, uma divisão entre as pessoas que são revolucionários e os que são antirrevolucionários. E aí você me lembra muito a forma como que a polícia militar no Rio de Janeiro, por exemplo, tratou os manifestantes de 2013 e várias outras manifestações. De que no momento que todos eles estavam ali, todos eles eram black blocs, todos eles eram
vândalos. Todos eles eram por conta dos confrontos no final da manifestação, faziam com que a manifestação em si perderia legitimidade. Então a forma que o governo via os manifestantes era um bando de adolescente, estudante, que é vândalo, que vai quebrar tudo. E quando a gente na verdade via, era uma manifestação naquele momento sem partido político, aparentemente, sem pautas definidas, mas com algumas coisas, por exemplo, os 20 centavos da passagem, né, menos, contra a corrupção, contra a Copa do Mundo. Tinham 3 pautas ali bem fortes, né? Mas eram pautas que não eram partidárias. E essas pautas foram se tornando partidárias, foram se tornando pautas mais voltadas para partidos políticos, abraçadas por partidos políticos e por movimentos sociais depois. Então, um resumo do que houve, porque a gente vai depois entrar em detalhe, ou tentar entrar em detalhe em cada um desses aspectos, é justamente o fato de que existiu sim uma repressão policial, e eu falo isso com o coração desgarrado, porque eu nunca achei que eu fosse falar isso. Mas existiu repressão policial, existiu confronto entre pessoas dos dois bandos que continuam falando que foi o outro que começou. O saldo disso é pelo menos uma pessoa morta e vários detidos, várias pessoas que foram para a prisão por vários motivos, alguns deles considerados mais válidos, outros considerados menos válidos. E é importante falar também, como parte dos fatos, que existiu uma manipulação e continua existindo uma manipulação de parte de pessoas opositoras do governo fora de Cuba, aproveitando a oportunidade para criar justamente uma pauta antissistema, para reforçar a ideia da Guerra Fria de que o socialismo estaria fadado ao fracasso de qualquer forma, e a gente vai ver que tem várias linhas de discurso que circulam nas redes sociais, e todas elas, ou a maior parte delas, está pautada no ódio, que é uma coisa também muito sintomática do momento que a gente está vivendo, do anticomunismo, da ultradireita. E isso é independente das questões que estavam acontecendo dentro de Cuba. São as mesmas pessoas que você vai ver que pediram intervenção, são as mesmas pessoas que você vai ver que pediram assassinatos, e são as mesmas pessoas que ficaram divulgando e que ficaram compartilhando vídeos que eram fake news, ou vídeos que tinham um recorte muito marcado para colocar as manifestações em Cuba como se fosse uma guerra civil. E muitas vezes essas pessoas influenciadas pelos movimentos de extrema-direita da América Latina e da Europa e dos Estados Unidos, que assim, tiveram com Trump uma vitória nos Estados Unidos, aqui o Bolsonaro, a quase vitória da Keiko Fujimori, que ainda continua bem confusa. Então a América Latina inteira, a Europa e os Estados Unidos têm sofrido com essa onda da ultradireita, né, da extrema-direita, uma direita que é xenófoba, eu não sei falar essa palavra direita. Alguém que comente, por favor. É xenófoba? É isso? Ah, acertei. É isso aí, entendeu? Misógina, que odeia tudo que é diferente, né? Odeia tudo que é diferente. E essas pessoas estão influenciadas bastante por essa onda de ultradireita no resto do mundo. Quem são esses manifestantes? De onde eles vêm? Por que o governo... Onde habitam? O que eles comem? Por que o governo chamou eles de delinquentes? Eu acho... A gente conversou muito antes de gravar o podcast, e eu estou falando, essa é a segunda vez que a gente grava, e a gente precisava trazer algumas coisas à tona nesse momento. O primeiro é que é preciso normalizar o dissentimento em Cuba. E é por isso que esse capítulo ele não chama de protestos, ele se chama de dissentimento. Porque é uma necessidade, quando você fala sobre Cuba, e vocês que se interessam sobre o tema Cuba, é importante a gente desmitificar também o dissentimento. E não só desde fora de Cuba, é importante desmitificar o dissentimento dentro de Cuba também. Que, ao que eu vejo, ele não tem sido naturalizado, ele não tem sido
acolhido nem mesmo por aquelas pessoas que se chamam dissidentes. Tanto porque em Cuba tem um histórico de associar a palavra justamente à contra-revolução. Então, quando você fala dos manifestantes, é importante entender que não é uma massa única, não é uma massa uniforme. Quem estava nas ruas protestando, principalmente pessoas que são da periferia, pessoas que têm um acesso diferente a alimentos, a saneamento, são pessoas certa, e levou esse clima de tensão que já vinha se gestando, que não é do 11 de julho para cá, é um clima de tensão que já vinha se gestando para além da questão política, o descontentamento social, porque as pessoas tinham condições de vida que são insustentáveis por 60 anos, elas não tinham sido atendidas da forma certa. Então a gente vê que isso aqui é o pico de um estresse que é pré-pandêmico, mas que tem muito a ver com esse sprint final que deu a pandemia. Mas, por outro lado... Essa irritação, na verdade, também vem de entender que, em algum momento, que o governo trata essas pessoas como dissidentes, né? Não trata as pessoas como inimigo do governo. Não necessariamente essas pessoas. Enquanto essas pessoas não se manifestam com pautas antigovernamentais, o governo não olha para elas de forma contrária. Mas o que acontece é justamente isso. E a gente vai conversar mais para frente sobre essa visão do governo que foi classificada de classista, que foi classificada de elitista, que foi classificada de soberba, porque certamente o governo não conseguiu dividir entre os manifestantes que estavam ali de fato de forma espontânea, porque a situação do país é complexa, e aquelas outras pessoas que aproveitaram a conjuntura justamente para conseguir levantar uma pauta. Uhum. Inicialmente você vê o caos, e você vê pessoas que estão pedindo coisas. Independentemente de se elas estão organizadas ou não, elas têm um reclamo que você precisa atender. E você tem, então, uma outra parte que percebeu que essas pessoas não tinham um reclamo organizado e decidiram dar uma pauta política. E quando eu falo uma pauta política, estou falando especificamente numa pauta de oposição àquelas pessoas. Sim, aí que entram, na verdade, alguns artistas, né, que começam ali a participar desse movimento como... se o governo não está ouvindo vocês, vai me ouvir porque eu sou artista, né? Então, começam a personificar esses protestos, né? Tem uma parte que é um grupo de jovens que já vinha tentando fazer manifestações para o governo atender pautas deles que estão relacionadas com a liberdade de expressão, com a liberdade artística. São questões que vêm acontecendo há algum tempo, e eles aproveitaram esse contexto de manifestações populares justamente para saírem também às ruas. Eles falam que como um apoio às manifestações, e você tem também outras pessoas que aproveitaram o espaço para pautar questões anexionistas, para pedir intervenção dentro de Cuba. Tá? Isso não é só os que estavam fora. Tem várias pessoas dentro de Cuba que pediram intervenção, que pediram anexão, que pediram assassinato do presidente. E foram essas pessoas que vandalizaram carros da polícia, que agrediram pessoas, que vandalizaram lojas. Foram essas pessoas que levaram aqui a manifestação toda, ou pelo menos é o que eu acredito que tenha acontecido, levaram a que a manifestação toda ela fosse reduzida. A violência, né? Violência, ela fosse reduzida por parte do governo, dos representantes governamentais, ela fosse reduzida a vandalismo. É uma manifestação ou paga pelos Estados Unidos, porque a gente sabe que tem programas
de financiamento para dissidência em Cuba, para subversão em Cuba. Tem vários atos já provados e desclassificados, inclusive por documentos da CIA, que provam que existe sim dinheiro que é investido em formação de lideranças em Cuba. Então, não é uma paranoia que vem do nada, é uma paranoia que ela tem sido alimentada, mas eu acho que o fato de você pegar todos aqueles representantes de diferentes classes, com diferentes acessos à cultura, à alimentação, a serviços e recursos de forma geral, e você unificar numa massa só e falar que todos eles são delinquentes, que todos eles são vândalos e que todos eles estão pagos pela CIA, eu acho que foi um erro gravíssimo, porque realmente não era a realidade da manifestação. Não são todos, mas aí quando você trata como todos, você acaba realmente fazendo com que quem não estava ligado ou quem não estava nem se preocupando com essas pessoas acaba, eles são cubanos também, e por que eles estão sendo tratados assim também? Realmente esses caras precisam ter a voz, porque eles incomodam o governo e a gente precisa incomodar o governo. E aí você atiça a manifestação longe de você. Quando o governo chama os revolucionários para as ruas, você acaba colocando em contraposição os que estavam com pautas legítimas e os que não, mas que também estavam na rua e precisavam ser ouvidos, contra aqueles que estão a favor de você. Então você levanta e você fortalece a mesma retórica que você está tentando combater. Sim, uma das tentativas de combater do governo, que também saíram pela culatra, né, foi o desligamento dos meios de comunicação, né, o corte do acesso à internet e meios de comunicação com o exterior. Posso dizer aqui agora que nós aqui em casa nos comunicamos todos os dias com a família da Rose em Cuba, sem nenhum problema, com algum delay da internet. Mas assim, a ligação pela internet acontece dentro do Brasil, acontece isso. Então daqui para lá a gente consegue se comunicar todos os dias sem problemas. E a partir do dia 12 a gente começou a ter dificuldade de se comunicar. E aí eu queria entender. Então o governo usou duas ferramentas que foram muito... três ferramentas para a gente pautar isso numa forma mais básica. A primeira ferramenta foi o convocar do partido para ir para a rua. Então vamos convocar o partido, as pessoas do partido para irem para a rua, confrontar esses manifestantes. A segunda foi o uso da força policial para manter as manifestações ali controladas também. E aí o terceiro e ultimato ali, numa tentativa ainda de impedir que a comunicação fosse estabelecida com o mundo exterior, o governo cubano decide cortar a comunicação através da internet. Esses três fatores, para mim, só foi como se você tivesse tentado apagar um fogo com mais pólvora, né? Foi bem isso. Porque eu entendo em algum momento ali, porque a gente teve as subidas de algumas hashtags e uma delas ficou muito famosa, que foi o SOS Cuba, que é uma hashtag que ganhou assim proporções, foi levantada e que ganhou muita notoriedade no Twitter nessa última semana. E elas foram... o SOS Cuba começou numa tentativa de doação de dinheiro para os hospitais que estavam superlotados, né? E essa hashtag foi cooptada para começar a lançar fake news, inclusive imagens de protestos que nem eram em Cuba, que foram sendo levantados no Twitter, subidos, e a hashtag começou a ser bombardeada de coisas que não eram para ser, né? E assim, eu entendo o governo caindo em todos os baits possíveis, né? Porque ele vê a internet como uma forma de ameaça, porque é ameaça interna e externa, porque a partir do momento que as hashtags foram levantadas no Twitter, elas foram bombardeadas com fotos que não eram verdade. Muitas delas não eram verdade, vamos deixar claro que algumas delas eram sim, mas muitas delas não eram, o que fez parecer que as manifestações escalaram do dia 11 para o dia 12 em uma guerra civil, né? E a gente recebe autoridades falando, se posicionando no mundo inteiro,
dizendo que Cuba precisa ter uma intervenção militar dos Estados Unidos, ou como o Biden discursou. O Biden, por exemplo, fez um discurso ignorando o fato de que existe um bloqueio econômico, um embargo econômico, pelo menos. Ele não citou o embargo econômico em momento nenhum, né? Essas 3 ações do governo foram muito importantes para o aumento, para a escalada de tensões entre Cuba e cubanos que estão fora e as outras nações que estavam minimamente observando os movimentos dessa manifestação. Ali dentro do que você falou tem várias coisas que precisam ser apontadas. A primeira é que as ações do governo, elas ajudaram para potencializar uma polaridade que já existe em Cuba há muitos anos. Cuba nunca foi um país completamente unificado. Teve sim uma tentativa, e tem tido ao longo dos anos uma tentativa da comunicação do governo de transformar o país numa nação unificada. E eu sempre falo que dos grandes feitos da Revolução, seja ele visto a partir do prisma de quem é contra ou a partir do prisma de quem é a favor, tem que ser falado que um grande feito da Revolução, porque a Revolução ela conseguiu de fato reconstruir uma nação, reconstruir narrativas, trazer um país, reconstruir um país simbólica e discursivamente. Agora, não é por isso que você vai que você vai erradicar a polaridade. Não tem, porque Cuba é um país que é conformado por migrações, por gerações que são separadas pela migração e da polaridade. Falar que essa polarização que a gente viu no meio dessas manifestações e que foi muito aproveitada por quem queria levantar uma pauta de ódio, seja de agora. Existe ódio sim, e com as redes sociais se potencializou muito mais. E nos últimos tempos que a gente tem visto de forma recorrente o crescimento e o fortalecimento de linhas de ultradireita, de linhas de ódio, de polarização, Cuba não ficou fora disso. Então todas essas questões que envolvem cubanos fora de Cuba, e alguns cubanos, algumas pessoas que são de origem cubana, mas que nunca estiveram em Cuba e que nunca vão ir para Cuba pedindo intervenção, aproveitando hashtags para impulsionar um golpe brando e criando toda uma narrativa de queda de sistema e de caos com o qual certamente não lucra nenhum cubano que mora na ilha, é uma questão muito sintomática, dentre outras coisas, do momento que a gente está vivendo nesse momento. Eu vi, depois de analisar todas as coisas que eu vi, depois de ler, de ver hashtags e Twitter e manifestações e discursos de todos os lados, eu percebi que o que o governo fez, longe de ter o efeito que ele queria, ele acabou atiçando muito mais a polarização e ele acabou levando a uma escalada dos acontecimentos que não devia ter levado. Depois disso, o governo vai para a TV para tentar explicar. Ele já tinha tido uma primeira intervenção no primeiro dia, que é onde fala que a rua é dos revolucionários, se faz essa fragmentação, que a gente já tinha falado, essa divisão entre o que era legítimo e o que não. E depois, numa segunda intervenção, o governo tenta, depois de ter sido chamado de soberbo, depois de ter sido chamado de surdo, o governo tem uma tentativa de moderação. Só que a gente não consegue calcular até agora se vai de fato provocar algum tipo de sarar as feridas que foram abertas com essa primeira ordem que o governo deu de confronto, onde a polícia saiu para as ruas, onde a polícia e pessoas que não eram da polícia também, mas que eram a favor do governo, reprimiram os manifestantes. E é preciso dizer que é um confronto, e é um confronto físico. E nesse confronto físico, onde o ódio de ambas partes está atiçado,
Você não pode falar que um tirou a primeira pedra ou que o outro tirou a primeira pedra, porque é um confronto visceral. É um confronto onde você está enfrentando o pior de você com o pior da outra pessoa. Então é muito complicado a gente só falar, e é uma coisa que tem se feito muito. Desde dentro de Cuba, a comunicação do governo tem sido mostrar apenas as imagens de quem foi agredido e que estava a favor do governo. De fora de Cuba, e a partir de quem tem política definida como oposição, você vê que o recorte ele vai justamente para como o governo massacrou e agrediu as pessoas que estavam contra ele. E no fim de contas, quando você se separa do lado que você estaria, você percebe que são confrontos entre pessoas e que não dá para dizer quem atirou a primeira pedra, porque todo mundo estava errado. E todo mundo tá num pico de nervosismo, né? Porque sendo a favor ou contra do governo, todos que estão na ilha sofrem com o mesmo embargo. Sendo a favor ou contra do governo, todos que estão na ilha sofrem com as faltas de medicamentos e a falta de atendimento e de infraestrutura. Todos que estão na ilha sofrem com blackout. Então, em um ponto ou outro, a favor ou contra, todos estão num ponto de tensão máximo. Né? Tanto que a resposta do governo foi completamente visceral. A resposta da população foi completamente visceral. As coisas saem do controle. A tentativa de negociação mais para frente, negociação não, mas de conciliação do governo mais para frente, com Dias-Canel fazendo pronunciamentos diários na TV. Isso é muito importante frisar, que ele foi lá dar a cara, falar todos os dias, falou coisas erradas, falou coisas certas, né? Coisas ruins, coisas boas, mas estava ele lá falando à sua população o tempo todo. Não é um líder, como a gente já tinha falado, com uma habilidade de público e de gestão de crise, como tinham os outros líderes, os anteriores a ele, né? A família Castro como um todo, mas principalmente Fidel Castro, mas estava lá, fazendo o papel dele de tentar conversar com a população e tentar deixar claro quais eram as possibilidades do governo naquele momento. Eu acho que o primeiro que a gente precisa dizer é que foi um erro estratégico muito grande. O governo fez exatamente o que quem estava manipulando a situação queria que ele fizesse. Como você falou, o governo caiu em todos os baits possíveis. O governo reprimiu as manifestações, o governo criminalizou os manifestantes, mesmo aqueles que não podiam ser chamados de delinquentes. O governo corta a internet numa tentativa quase iluminista de as pessoas não estão usando a internet do jeito certo, vamos tentar minimizar a manipulação midiática. Só que não corresponde a você definir o que as pessoas vão consumir ou não. A ideia do governo declarada era tentar diminuir o impacto que essas imagens, muitas delas manipuladas, estavam chegando em Cuba ou até saindo de Cuba, numa tentativa para quem queria uma intervenção militar não tivesse argumentos gráficos, sejam eles forjados ou não, para justificar uma intervenção militar. E quando a gente fala de intervenção militar, não é uma intervenção militar como falam manifestantes brasileiros, tá? Só para a gente fazer uma comparação importante, aqui no Brasil, a onda de extrema-direita que ainda defende o governo do Bolsonaro, por exemplo, pede intervenção militar, pede a volta do AI-5, a volta da ditadura militar. No caso de Cuba, qualquer intervenção é intervenção externa, tá? Os militares estão com o governo, inclusive os militares que fazem esse trabalho dessa tentativa, né, de contenção das manifestações. Então, em Cuba, os militares estão com o governo Dias-Canel. Quando fala-se de intervenção militar, é necessariamente uma intervenção externa, ou das Nações Unidas, ou da OTAN, ou dos próprios Estados Unidos de forma mais direta. Então, sempre que falamos aqui, que a gente falou anteriormente e que fala agora de intervenção na ilha, é uma intervenção externa, é uma intervenção de outro país.
disfarçada de intervenção humanitária, como já vimos em outros países da América Latina, mas também em países do Meio Oriente. É uma intervenção que vem para impor uma paz que sempre tem saldos muito duvidosos, para chamar de forma tranquila. Né? Usando a melhor das educações, porque assim, a gente tem aqui no nossa quebrada latino-americana um exemplo muito recente e que muitos de vocês que estão ouvindo têm pais militares que foram lá servir no Haiti, por exemplo. E o Haiti não é uma das melhores, dos melhores exemplos de intervenção. Porque a gente foi lá intervir militarmente. Não, tava todo mundo de capacete azul, que chamam, né? Que são os soldados da ONU. E o Brasil liderou esses soldados lá no Haiti. Entendo perfeitamente. Tem gente que foi pro Haiti e voltou, não deu um tiro, não viu uma briga, não aconteceu nada. Mas foi uma intervenção externa que não deu em nada. Não deu em nada no sentido de o país continua quebrado, destruído, com problemas, com fome, miséria, não tem vacina. E todo mundo esqueceu do Haiti porque o problema foi solucionado e o país está largado lá, porque no fim de contas ninguém de fora que pede intervenção se importa de fato. E essa era uma das questões que precisava ser vista, né? Quando você apoia, e você pode ter apoiado, quando eu falo você, estou falando de cubanos que apoiaram a intervenção. Quando você apoia, no meio do caos, você apoia uma medida extrema desse tipo, provavelmente você não está medindo as consequências de que intervenção não são flores. Não vão chegar as tropas ali e ir direto para o Palácio de Governo e matar o presidente. Não é isso. No caminho se pediram bombardeios, se pediram assassinatos diretos de quem é considerado comunista. E quem é considerado comunista? Porque uma questão que foi muito relevante durante esses dias foi que tantos que se falavam defensores do povo esqueceram que povo é tanto aquele que estava manifestando contra o governo quanto aquele que estava manifestando a favor do governo. Então eu vi muitas expressões de eu fico com o meu povo, como se aquela outra parte também não fosse povo. Então a gente precisa ser justo. Se você reivindica que todo mundo tem que ser chamado de povo e que o governo errou no momento em que separou os revolucionários dos que estavam em contra do governo como contra-revolucionários, e o governo esqueceu que aquilo ali também era o povo, por que você, quando se posiciona e fala em povo, você também faz uma seleção de quem vai integrar esse povo? Hoje, por exemplo, o povo que ainda apoia o governo é menos do que 30%. E quando eles fazem as suas manifestações... Tá falando no Brasil. No Brasil, perdão. E quando a gente tem essas manifestações, eles se posicionam como o povo está com você. Né? Bolsonaro, o povo está com você. Mas assim, eu tenho certeza que eu sou povo. E eu não tô com o Bolsonaro. E eu tenho certeza absoluta que tem uma galera que não tá. Né? E assim, eu tô fazendo esse comparativo com o Brasil pra gente poder... desmistificar, que era a nossa principal ideia aqui, né? Tentar entender que o que acontece lá, acontece aqui. A proporção midiática de lá só que ela é muito pior para fora, entendeu? Mas o que acontece lá, acontece aqui. Uma manifestação como essas que aconteceram no dia 11, dia 12, em Cuba, elas já foram vistas aqui muitas vezes na história. Só que aqui a gente tem um ar de que, olha, tem eleições daqui a 4 anos ou daqui a 2 anos e eu posso votar e isso é democracia. Né? Quando a repressão na rua dos policiais, ela é comparável. Os policiais no Rio de Janeiro é a polícia que mais mata no Brasil, por exemplo. E mata quem? Lembra quem essa polícia mata? Né? Mata pobre, preto, favelado, né? Então a gente tem claramente aqui, em qualquer país que tenha repressão a manifestações, como é o caso da França. A França tem quebra-pau sempre que tem manifestação. Queima um carro, a polícia vai, joga gás lacrimogênico, tenta, né, conter. É igual, gente, é igual. São países democráticos.
né? Eu vou... E essa é a questão. Eu ia comentar exatamente nesse momento. Eu acho que é importante que esse disclaimer que o Leonardo fez, ele não tenta ser uma justificativa de violência, porque a gente precisa sim criminalizar essa violência, porque isso é criminal mesmo. Mas o que a gente precisa levar em consideração, eu acho que por aí foi o tom do que o Leonardo comentou, é o fato de que quando isso acontece num país que tem um mote de democrático, ninguém acredita num primeiro momento que aquela manifestação foi antissistema. Inclusive, quando dentro dos manifestantes você tem pessoas que são antissistema, mas essas pessoas não são noticiadas. Ou pelo menos não são noticiadas pela grande mídia. Aí quando você tem um protesto do tipo em países como Cuba, vamos colocar a China, sei lá, Coreia do Norte que seja, os protestos são necessariamente antissistema, mesmo eles não necessariamente sendo. Então, eu acho que a grande questão dessa parte do nosso análise é justamente entender que quando a gente vai fazer uma análise de tipo político, de tipo social e até econômico de um país que tem uma realidade muito diferente com a nossa, a gente precisa enxergar a realidade daquele lugar a partir das características do lugar. Então, você não pode exigir que a democracia, como você a conhece, ela seja aplicada ao pé da letra em Cuba. Porque Cuba tem condições e tem história e tem uma conformação, uma estrutura social e também política que ela é completamente diferente. Você não pode... Assim, eu não sou a favor da violência, só para deixar claro que eu falei do disclaimer, não cheguei nessa parte. Eu não sou a favor da violência, eu tô mostrando que a violência é noticiada de forma diferente de acordo com o país que ela aconteceu. A violência é a mesma, só que ela dependendo do país, ela tem um viés diferente. Muitas vezes a imprensa brasileira fala, olha os franceses lutando pela liberdade, queimando carros da Peugeot e da Citroën e da Renault. E quando a gente faz vamos supor, numa manifestação brasileira, onde alguém quebra banco, fala, olha esses vândalos quebrando bancos, sabe? Então, dependendo do contexto de país que essa manifestação acontece, ela é vista de forma diferente. Esse é o meu ponto aqui quando eu falei de diversas manifestações. Mas, para além disso, é muito importante ressaltar por que a gente, assim, até quando vamos fazer análises políticas ou análises econômicas comparando um país com um outro diretamente. Porque, assim, claramente o Brasil não tem uma mão sufocando na garganta o tempo todo. O Brasil ele pode negociar com a China e com os Estados Unidos ao mesmo tempo. O Brasil pode negociar com a Rússia, com a Turquia, com Israel, com a Hungria, com a União Europeia, com a África. O Brasil pode ter negócios no mundo inteiro. Só precisa ter o dinheiro e a capacidade de negociação. Ou então os produtos que as pessoas querem. Cuba não pode fazer isso. E até quando a gente vai continuar comparando, olha, o Brasil é muito melhor do que Cuba, aqui a gente pode falar. E pode falar? Mesmo? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. A gente pode falar aqui no Brasil? A gente pode se expressar? O voto realmente e não estou contra o voto aqui, mas o voto realmente é democrático? Até que ponto nós temos garantido o Estado democrático de direito? Quando a gente tem um presidente que já cometeu quase 100 crimes de responsabilidade e o projeto lá para o impeachment não sai porque o cara está sentado em cima dos 1000 pedidos lá que foram feitos. Então, a minha pergunta é, até onde a gente tem garantido dentro entre muitas aspas, o país democrático que é o Brasil, a democracia é para todos? Porque a política não é para todos, a violência é para alguns, as leis não funcionam para todos. Então, a gente precisa chegar nessa reflexão. Tentar entender um pouquinho de Brasil para entender um pouquinho do resto. E uma outra questão é que não é porque
porque é uma questão comum a vários países que a gente precisa naturalizar isso. E eu entendo, esses dias eu fiquei lendo muito, falava para o Leonardo, foram dias de muita agonia. Foram dias de muita agonia porque a gente chorou, a gente se desesperou. Eu também estava sem poder me comunicar com os meus pais, eu também fiquei muito chateada por conta disso. Eu também gritei impropérios, eu também me dispus com amigos, com conhecidos. Eu tive que ler todo tipo, eu além de pesquisadora sou jornalista, então eu tive que ler todo tipo de coisa. Não necessariamente dirigida a mim, mas dirigida a pessoas que se posicionavam de um lugar ou de outro. E é muito difícil para cubano lidar com uma realidade desse tipo, porque o que eu acho que quem mora em outro tipo de sistema e que está mais acostumado a ver esse tipo de questões como repressão policial, como manipulação de pautas e tal, eu acho que a gente acaba se anestesiando um pouco e acaba naturalizando de alguma forma aquele momento que não deveria ser naturalizado. No caso de Cuba, o cubano não está acostumado com isso. Então, pra gente, deixa uma marca muito profunda o fato de ter vivenciado uma situação como essa. Uma outra questão que a gente precisa apontar, e já quase nos encaminhando para o final, é o fato de precisar necessariamente enxergar todos esses acontecimentos a partir de uma visão muito mais aérea, se a gente quiser chamar dessa forma. Não é assintomático. Eu falava para o Leonardo e repito aqui, a nossa classe política ela é completamente paranoica, e ela é completamente paranoica por vários motivos. Alguns históricos, alguns que têm a ver com essa relação tensa com os Estados Unidos, outras que têm a ver com a questão da necessidade de manter um sistema que é completamente assediado, mas a gente não pode dizer que essa paranoia ela seja infundada. E se vocês me permitem, eu acho que é muito sintomático essas questões terem acontecido nesse momento. Eu até comentava para ele que eu não me sentia confortável para me posicionar num primeiro momento, apesar de que eu estava muito triste, muito chateada com a forma que o governo tinha agido diante das manifestações, não só por ser cubana e sentir pelo meu povo, todos eles, mas também pelo fato de ver como uma estratégia política errada que levaria à confirmação de linhas de sentido que a gente tem tentado erradicar durante muitos anos. Mas também pelo fato de precisar entender o momento a partir de uma visão de pesquisadora e de analítica. E uma coisa que a gente precisa falar é que Cuba está num momento de crise profunda, que não chega a ser a crise dos anos 90, com os índices de queda de PIB que a gente teve naquele momento. Mas é um momento, certamente, em que Cuba, apesar de todos os índices negativos e a queda da economia, a implementação de medidas econômicas que de fato eram necessárias, mas que elas vieram num momento complexo de conjunturas econômicas já pré-existentes e de pico pandêmico e tal, Cuba estava conseguindo produzir 5 candidatos vacinais, 2 deles se transformaram já em vacinas com uma eficiência, uma eficácia de mais de 90%, e um deles foi noticiado hoje como 100% de eficácia frente a casos graves e mortais de coronavírus. E o fato de alguns países identificados como os países do eixo do mal, como a Venezuela, Irã e outros países da América Latina, do mundo, terem interesse em comprar vacinas cubanas, que já teve uma época que se posicionava no mercado como uma potência biotecnológica. Até porque o consórcio da ONU não está entregando as vacinas, porque o consórcio da ONU se baseia nas vacinas que vêm da Índia, e as vacinas da Índia estão sendo usadas para controlar a pandemia na Índia, que está descontrolada. Então o consórcio da ONU não consegue entregar a vacina.
E aí Cuba consegue fazer 5 propostas de vacina, 2 delas já passaram da fase 3, já começaram a vacinar a população, e essas 2 estão programadas para serem distribuídas para países que estão interessados. A Venezuela, inclusive, isso foi bom, vou lembrar da Venezuela. A Venezuela pediu dinheiro de volta para a ONU, falou, olha, eu estou no consórcio Covaxin, mas a vacina não chegou, tem a Cuba aqui, ó, aqui do lado, meu brother aqui, fez umas vacinas e eu quero comprar, só que o dinheiro tá aí parado com vocês. Devolve esse dinheiro, por favor, que eu quero pagar a Cuba e pegar essas vacinas. Então, uma coisa, inclusive, que o Brasil podia ter. O Brasil tem um potencial de vacinação absurdo. Nós temos um potencial de pesquisa que é um dos melhores do mundo, né? E a gente não fez nada, a gente não fez vacina, a gente ficou esperando cair no nosso colo um contrato, um acordo, uma possibilidade de vacinação e torcendo para que a cloroquina desse certo, sabe? Então, não faz sentido, não faz sentido. E é isso, essa diferença de gestão da pandemia é que deixou a gente muito triste, né? Porque a gente recebeu a notícia de que o Biden, durante o seu discurso, falou que Cuba geriu mal a pandemia, quando Cuba tem 5 possibilidades de vacina diferentes, 2 delas já acontecendo. Não, e Cuba de fato estava lidando bem com a pandemia até a chegada de variantes mais agressivas. E isso no meio, e é preciso reiterar isso no meio de falta de medicamentos, de falta de comida. Ah, mas porque Cuba se lançou a produzir 5 candidatos vacinais no meio de uma crise tão profunda. Sobre isso a gente vai falar em um outro episódio. Nos aguardem. Aguardem para a parte 2 que ela vem assim. Mas nesse momento é preciso dizer, como parte desse quadro geral, que o Biden está enfrentando também divisões no seio do seu governo de pessoas que estão clamando e de forma internacional também estão clamando para ele tirar o bloqueio. E é uma pressão como nunca antes, é uma pressão cada vez mais forte que vem dividindo as opiniões, inclusive dentro do próprio governo. Então não é sintomático que as manifestações elas tenham sido convocadas no meio desse pico pandêmico. Não é sintomático que os Estados Unidos tenham se posicionado nesse momento como estou a favor do povo de Cuba, novamente dividindo quem é o povo de Cuba. Mas a gente, como nós somos muito bons e o governo tirou a internet de vocês, a gente vai prover internet de forma gratuita para os cubanos. Mas quem estava na rua pedindo por comida não quer saber de internet. Você quer ajudar de verdade? Abre o bloqueio, tira o bloqueio, deixa que entrem todas as possibilidades de comércio, todas as possibilidades de ajuda que tem para entrar. Nas pirâmides das necessidades, né, alimentação e saúde, elas estão no primeiro patamar. E aí se remove o bloqueio, pronto. A gente, né, começa a comprar ou fazer empréstimos ou negociar com todos os outros países. Remove o bloqueio. É só isso. Quer ser o herói, Biden? Remove o bloqueio. Exatamente. A gente não pode ser ingênuo e ver só a partir daquela visão que nos é colocada para ver. A gente precisa enxergar todas as partes e a gente precisa ver nesse momento que é tão delicado e que precisa de tanta sensibilidade de todas as partes. A gente precisa, pelo menos quem é pesquisador, quem quer ter uma visão mais completa das coisas que estão acontecendo, precisa necessariamente se desfazer daquela visceralidade inicial que nos leva a fazer leituras rasas e enxergar quais são as condicionantes que levaram o que está acontecendo, quais consequências têm as ações de todas as partes e por que as partes agem dessa forma, e ver nesse processo quais são as fontes que a gente consegue usar para conseguir nos munir de informação que permita a gente ter uma visão que seja nossa. Não importa, eu sempre falo, não importa de que lado você está. Quem sofre com todas essas divisões é o povo de Cuba. E se você se fala preocupado com o povo de Cuba, você precisa, primeiro que tudo, se ficar informado.
E depois você precisa ter sensibilidade para entender que a sua realidade, ela não pode ser aplicada de forma direta na realidade de milhões de cubanos que estão sim à espera e no desejo de uma Cuba que seja mais inclusiva, que seja diferente, mas que seja sob as pautas dos cubanos.